E eu queria, esse justamente é um tema, eu tive a oportunidade de falar sobre isso em vários lugares, mas não expus isso aqui de uma maneira mais sistemática aqui, né? Na nossa análise de conjuntura. Muitas pessoas procuraram apresentar que o Lula seria um candidato da direita, por causa de toda essa embrulhada que eles fizeram com o Geraldo Alckmin. Então algumas pessoas falaram que isso aí era a mesma coisa de 2002, que ele estava escrevendo carta aos brasileiros, que daqui a pouco ele ia colocar aí um banqueiro no Ministério da Economia, etc. e tal. Bom, essa semana, no jornal o Globo, saíram várias declarações, né? Declarações diretas, né, da liderança do PT sobre a orientação da campanha do Lula. Tá? Vou ler para vocês aqui essas declarações, são muito significativas. O Globo diz o seguinte: o PT quer mostrar desde já que vai revogar o teto de gastos, a política de preços da Petrobras e a reforma trabalhista. E diz não estar preocupado com o que pensam os donos do dinheiro. Aí, uma citação da Gleisi: não tem necessidade de carta ao povo brasileiro, as pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci, afirmou a presidenta do partido, Gleisi Hoffmann. Né? Fala, a única coisa que não vamos fazer é quebrar contratos, como o Bolsonaro fez com os precatórios. O resto nós vamos fazer. E não tem mimimi do mercado. Um país que não tem dívida externa, que tem este mercado consumidor, não pode ter o povo passando fome e sem renda. Aí o Globo completa. As declarações somadas ao artigo de Guido Mantega para a Folha de São Paulo indicam que o PT de 2022 não pretende repetir a história de 2002, mesmo que o resultado tenha sido positivo no passado. A própria Gleisi aponta a diferença. Para ela, a eleição deste ano será de posicionamento ideológico, enquanto que a primeira vencida pelo PT era de composição política. Há 20 anos, Lula chegou ao segundo turno com um filme de campanha emblemático, em que rivais subiam ao palco, etc. e tal. Desta vez, Gleisi afirma que o partido tem que dizer claramente o seu ponto de vista sobre a economia, mesmo que isso assuste potenciais aliados, como Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB e deve migrar para o PSB na expectativa de competir como vice de Lula. Se os dois formarão mesmo uma dupla na eleição, ainda não se sabe. Aí diz a Gleisi, ele conhece o que pensamos e defendemos, nunca escondemos nossas posições. Nas últimas semanas, o presidente do PT defendeu a revogação da reforma trabalhista, o que Lula também prometeu em suas redes sociais. E este primeiro movimento já provocou uma série de críticas dos adversários. Mas, segundo Gleisi, a primeira coisa que irá cair no governo petista, caso vença a eleição, é o teto de gastos. O teto de gastos está desmoralizado e deve ser um dos primeiros a serem liquidados. Bolsonaro fez o orçamento de guerra e muitas coisas fora do teto aos olhos do mercado. E agora querem exigir de nós respeito ao teto? Questiona a petista. Gleisi descarta também qualquer autocrítica sobre o desastre econômico do governo, Dilma Rousseff, que levou o país a 2 anos de repressão. Para ela, a responsabilidade pela derrocada em 2015 e 2016 não é da ex-presidente. Aí ela culpa o Joaquim Levy, né? Foi o Joaquim Levy, mas aí é ruim porque quem que colocou o Joaquim Levy ali? É um mau argumento, né? Eu vou até explicar porque é um mau argumento para uma situação que seria fácil de responder, né? Nos próximos dias, os economistas petistas começam a desenhar o que deve ser o plano econômico de Lula. Bom, vão trabalhar, pá. Então, vejam vocês uma coisa, né? Que até aqui, né? Lógico que o Brasil é um país que tem que ser visto todo dia, né? Teve um político antigo que falou que a política, se referindo à política brasileira, é como as nuvens. Você olha
está de um jeito. Você olha para o outro lado e volta a olhar, está de outro jeito, totalmente diferente. Né? Então, não vamos ser tão exigentes como ele, que a gente tem que olhar de segundo em segundo a mudança na política, mas pelo menos uma vez por dia a gente tem que ver se não mudou alguma coisa substancial. Mas, vendo o quadro no dia de hoje, nós temos uma clara inflexão do PT à direita. Temos uma clara inflexão do PT à esquerda, que é o que a esquerda, que não quer apoiar o Lula, havia denunciado como não sendo fato. Para eles, o Lula vai fazer um governo de direita. Essas declarações que foram feitas aqui, né, feitas pelo PT, que está com o maior número de intenção de votos, são declarações que, obviamente, vão na contramão de tudo que tem sido feito até aqui durante o golpe. Quanto a isso, não pode haver dúvida nenhuma. Eu acho até que, considerando que nós estamos falando do PT, nós estamos falando do Lula, as propostas são até arrojadas. Né? Revogação da reforma trabalhista seria uma guerra dentro do regime político brasileiro. Não sei, inclusive, se o PT teria força para aprovar isso daí. Mas só o fato do presidente da República colocar o problema já cria toda uma situação política específica no país. Né? E isso que eu acho que é o mais significativo. Quanto mais o PT for para a esquerda, mais esse posicionamento vai influir no ânimo do conjunto da população. Mas esse posicionamento abre caminho para uma grande mobilização popular. Quer dizer, se o Lula fala, vou revogar a reforma trabalhista, e amanhã ele manda para o Congresso uma proposta de revogação da reforma trabalhista, não sei se total, parcial, não sei o que eles estão pensando, né? Não sei nem se eles pensaram isso aí a fundo. E o Congresso se opõe à revogação da reforma trabalhista. Bom, a CUT e os sindicatos estão obrigados a chamar uma mobilização em defesa da revogação da reforma trabalhista. E isso daqui mostra, né, qual é a importância concreta e efetiva da candidatura do Lula para um posicionamento revolucionário. Não se trata apenas de ter um presidente que vai fazer A, B ou C. O posicionamento em si já é um passo adiante no sentido de uma mobilização dos trabalhadores. Isso é muito importante. Isso aí abre caminho para uma mudança geral na situação. O artigo do Guido Mantega, por exemplo, na Folha, ele era um artigo bastante moderado. Era mais ou menos a política que o próprio Guido Mantega seguiu nos governos da Dilma, né? Que era uma política de investir na economia nacional, ao invés de privilegiar os bancos. É uma política burguesa também, não é que seja nenhuma política socialista e nem revolucionária, mas é uma política burguesa de caráter mais progressista do que a política que tem sido seguida até aqui, que é uma política de sufocar economicamente o país para que você consiga, né, um ambiente propício à especulação financeira. Quando o Lula fala que não vai aceitar a política de preços da Petrobras, nós temos um problema ainda mais sério, porque se a moeda não se estabilizar, quer dizer, se você não fizer com que o dólar, né, diminua a distância da moeda nacional, a revogação da política de preços da Petrobras é um ataque direto contra a privatização da Petrobras. Por que alguém vai querer ser acionista da Petrobras se não vai ter o lucro que ele espera no mercado internacional? Porque veja bem, né, para entender uma coisa importante sobre o problema da especulação financeira, né? Se você colocar uma política de preços normal para a Petrobras, digamos, cobrar pela gasolina, etc. e tal, o que seria o verdadeiro valor de mercado no Brasil, de acordo com a moeda brasileira, de acordo com os critérios brasileiros, os acionistas ainda assim vão ter lucro.
Não é que eles não vão ter lucro. A Petrobras vai ter lucro. Vai ser uma empresa lucrativa. Né? Não é que ela vai à falência. Porém, o acionista, ele não quer apenas o lucro. O mercado financeiro internacional, ele não se apoia no lucro. Ele quer ganhar o lucro máximo possível, que é outra história. Então, se ele não conseguir o lucro máximo possível, o que que ele faz? Ele vai para uma outra empresa que com determinados mecanismos está esfolando a população de um outro país ou de um outro lugar, investir naquela empresa para ter esse lucro máximo. E vai abandonar a Petrobras. Então a Petrobras, privatizada como ela está hoje, ela só pode funcionar contra o povo brasileiro, porque ou você dá o lucro máximo, ou os grandes acionistas tiram o dinheiro e vão aplicar em outros lugares, onde eles vão conseguir somas exorbitantes. Quer dizer, não é um funcionamento econômico normal. Quando você fala em mercado de ações, mercado financeiro, o pessoal pensa assim, bom, você é uma empresa, você põe ação no mercado financeiro, etc. e tal, mas se a sua empresa, né, ela não oferece os atrativos que outras empresas oferecem, e esses atrativos normalmente são pagos muito caros pela população de algum lugar, você não é um bom investimento. Então, quando o Lula fala que não vai aceitar a política de preços da Petrobras, ele, na realidade, ele está colocando uma coisa de alcance muito grande. Precisaria reformular, inclusive, a situação da Petrobras. Quer dizer, qualquer declaração mais à esquerda nesse momento, de uma pessoa que está que pode, né, que tem a possibilidade de ser eleito presidente da República, ela cria uma situação de crise muito grande no país todo. A reforma trabalhista, por exemplo, lógico, os empresários da Fiesp e os empresários nacionalmente vão se opor com todas as forças. Aí o PT fala que vai realizar X reforma trabalhista, mas os trabalhadores, vendo a possibilidade de recuperar os direitos que foram destruídos pela política neoliberal, eles vão querer mais. A situação muda. Quer dizer, não é uma mera mudança legislativa que vai acontecer. O que vai acontecer é que vai haver uma mudança profunda no panorama político internacional. Né? Então, eu acho importante colocar essa questão nesse terreno, né? Porque eu imagino assim que a questão do Alckmin, não para nós do PCO exatamente, porque nós falamos naquele momento, o Alckmin é uma porcaria, mas não muda nada no essencial, como vocês estão vendo agora pelas declarações. Se esse é o programa do PT, o Alckmin continua sendo uma porcaria, mas o Alckmin não representa um acordo do PT com a direita. Representa um acordo do PT com um direitista, mas não com a burguesia de conjunto. Aqui o PT está dizendo para os capitalistas que, tudo bem, ele não vai fazer nenhuma revolução socialista no Brasil, mas as coisas vão mudar numa determinada proporção. Né? É importante para que o pessoal faça aquilo que deve ser feito, né? Que é o quê? Transformar a campanha eleitoral numa verdadeira guerra contra o estado de coisas reinante no Brasil. Né? A pior coisa que a gente poderia fazer nesse momento seria levar adiante uma campanha eleitoral apática, uma campanha eleitoral sem povo, uma campanha eleitoral sem mobilização. Primeiro, porque a campanha eleitoral vai ser uma guerra. E segundo, porque no governo Lula nós não podemos, né, e eu acho que nós temos que ser muito enfáticos a esse respeito,
acreditar que a eleição de uma pessoa presidente vai resolver todos os problemas, porque isso é uma fantasia. O que nós consideramos é o seguinte: melhor o Lula do que o Bolsonaro, melhor o Lula que o Moro, ou o João Dória. As condições são melhores. Mas não é que o Lula vai, né, aparecer com uma roupa de super-homem aí, voar e mudar o mundo sozinho. Isso não existe. Né? Ele vai ter um monte de problemas aí para fazer qualquer coisa. Até as coisas mais elementares, até as coisas mais simples. E por isso, né, nós indicamos o caminho da constituição de um verdadeiro governo popular, que é o quê? Um governo apoiado na mobilização das massas, em primeiro lugar, das massas trabalhadoras. Se houver crise, não vamos ficar fazendo discurso no Congresso Nacional, que é o que muito deputado do PT acha que é a última palavra em política combativa, né? O cidadão vai lá e fala assim: não, porque essa reforma trabalhista é uma coisa prejudicial ao povo brasileiro, são canalhas, papapá, aquela discurseira toda. Aí o resto dos deputados vai lá, aperta o botãozinho e vota contra. Aí o cara abaixa a orelha, enfia o rabo no meio das pernas e vai embora. Esse daí é um espetáculo desmoralizante para todo mundo, não há dúvida nenhuma. Né? O que nós temos que colocar é colocar na rua uma campanha pela restituição de todos os direitos trabalhistas. Colocar o povo na rua para conquistar isso daí. Esse é o problema que nós estamos enfrentando nesse momento, um problema chave.